A paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, boa noite, graça e paz. Deus seja louvado, glorificado e exaltado na minha e na sua vida. Estou passando aqui para deixar uma palavra para você nessa noite, que está no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 1 e o 2. Eu quero falar para você. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Né? Eu estava escolhendo uma palavra aqui para mim trazer nessa noite, porque para mim é um prazer falar do amor de Cristo. Porque só Ele sabe de onde Ele me tirou e das garras de quem Ele me arrancou. A decisão partiu de mim sair daquela vida em que eu estava, daquele sofrimento em que eu me encontrava. E Jesus me estendeu a mão quando eu tomei a decisão. Porque tem que partir de mim, de você. Se você quer ter felicidade, se você quer ser feliz, mesmo no sofrimento, vem para Cristo. Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Quando uma pessoa decide, nasce no coração dela, o desejo de fazer algo para o reino de Deus, tem sempre aqueles que criticam. Tem sempre aqueles que ficam a observar a vida da pessoa. Antes aquela pessoa não era vista. Ninguém percebia ela, ninguém notava, né? Era uma qualquer. Era uma Rita qualquer da vida. Ninguém olhava para ela. Mas a partir do momento que ela tomou a decisão de fazer algo para o reino, aí os olhares se voltaram para ela, para saber como que ela vai se comportar. Porque agora ela se diz cristã, né? E aí os julgadores, os apontadores, os desmerecedores se levantam. Oh, olha só, falando do amor de Deus. Quem é ela? Olha para o passado dela, olha para a vida dela, olha para a família dela, falando do amor de Deus. Olha só como que ela se comporta. Quem te viu, quem te vê. Então, irmãos, esse exemplo eu estou dando sobre a minha vida, porque a palavra de Deus está falando. Eles acusaram Jesus, os fariseus e os escribas murmuravam. Então isso continua a mesma coisa nos tempos de hoje. Quando alguém se levanta em posição para o reino de Deus, os olhares vão tudo em cima dela. E, irmãos, e as pessoas ficam pegando o passado da pessoa e jogando na cara dela. E aquela pessoa não está nem aí, irmão. Porque a palavra de Deus diz assim que o Senhor perdoou os meus pecados e deles não se lembra mais. O Senhor perdoou o seu pecado e deles não se lembra mais. Então, quem é o João, a Maria, o Joaquim, para apontar para você? Quem são esses fariseus, escribas, para ficar murmurando o tempo todo ao seu derredor, falando de coisas que Deus, que é Deus, já não lembra mais? O que Deus quer agora é olhar para você
e como pai, se agradar do que você está fazendo pelo reino. Porque, irmãos, nós somos colocados sobre essa terra com uma missão. Cada um de nós tem uma missão. E se o Senhor me confiou e confiou a você essa missão de levar a palavra de Deus a quem necessita, quem são os julgadores, irmãos? E que importância você vai dar para as pessoas que se levantam contra você, contra o que você está fazendo? Não perca tempo nem em responder as críticas, as palavras que se levantam. Segue adiante. Cumpra com a sua missão, que é levar o evangelho a toda criatura. Deixe que as pessoas fiquem te olhando. Nossa, olha como ela se comporta. Mas quem diria, hein? Um dia desse estava bebendo, estava fumando, estava na farra. Um dia desse andava de decote, né? Um dia desse estava toda maquiada. Irmãos, eu não uso maquiagem porque eu não gosto, tá? A única coisa que quando eu tenho que usar é só um batom. Não gosto, nunca gostei, não sou muito disso não, nunca fui. Mas não sou contra quem gosta, até acho muito bonito uma mulher maquiada, né? Uma coisa assim, acho muito bonito. Mas eu não, eu nunca gostei mesmo não. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só estou falando que talvez você está aí pregando a palavra de Deus. Você está aí feliz da vida. Porque só você sabe o que você sofria ali no seu interior. A aflição, a angústia. Porque, irmãos, as pessoas são muito boas para julgar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. As primeiras que te jogam pedras são as que mais estão sofrendo, são as que mais estão necessitando desse evangelho que você está levando. Sabe por quê? Porque há pessoas que ela procura perseguir a outra, que ela fica levantando falso testemunho nas outras, que ela procura desmerecer tudo que foi feito, tudo que a pessoa talvez fez por você. Essa pessoa que desmerece, que tenta apagar a sua história, irmãos, ela faz isso, sabe por quê? Porque ela tem um ego ferido. Ela necessita dessa palavra. É uma pessoa tão amargurada, tão sofrida, que ela tem que te atacar, que ela tem que me atacar para ela sentir bem. Porque assim ela foge do sofrimento dela. Ela tenta esconder aquilo que está ferindo a alma dela. Ao invés dela se juntar, a se tornar um evangelista, a se tornar um mensageiro da palavra de Deus e sorrir mesmo no sofrimento. Ser feliz mesmo no sofrimento. Ser feliz mesmo na escassez. Irmãos, tem muita gente que mora em casa de palafitas. Tem muita gente que mora numa barraca. Tem gente que mora numa casa de palha. Tem muita gente que mora numa casa simples, talvez não tem nem móveis direito. Mas ela é feliz com Jesus. Ela leva a palavra, ela leva o evangelho que cura, que salva e que liberta. Quantas pessoas são felizes, irmãos? E ela não tem riqueza financeira, mas o sorriso dela é de orelha a orelha. Porque é isso que Jesus faz. Muitas vezes as pessoas olham para os crentes e não entendem. Para muitos o crente não pode ficar doente. Para muitos o crente não pode passar luta. Para muitos crentes o crente não pode perder tudo que ele tinha. Aí eles começam a olhar, ué, mas ela está pregando o evangelho, está levando o evangelho e, no entanto, anda num carro velho. No entanto, não tem uma casa boa. No entanto, os filhos viraram as costas para ela. O marido se foi, perdeu a casa que morava e por aí afora vai. Mas eles não prestam atenção no que Jesus nos ensinou. Que aquele que vier após mim
Negue-se a si mesmo. Não é, irmãos? Porque, irmãos, aqui é um preparo para nós morarmos lá. Eu não vou levar nada disso daqui que eu tenho. Nada. Tudo que eu tenho aqui, irmãos, é confiado de Deus a mim. Então eu levo o evangelho da paz para você. Eu falo aqui do amor de Cristo. Eu dou testemunho da minha vida. Porque eu posso fazer isso. Porque eu sei o que eu passei até agora. Até nesse momento. As feridas, as mágoas, os desmerecimentos tentaram apagar a minha história. A história que Deus escreveu para mim. Porque se eu estou de pé até aqui, ninguém me segurou nem me segura. Quem me sustenta é Deus. Então hoje eu estou aqui falando desse evangelho, desse Cristo maravilhoso que todos os fariseus, os escribas apontaram para ele. Porque ele comia e bebia com os pecadores. E eu sou a mesma coisa, irmão. Eu só não tenho que fazer o que eles fazem. Porque hoje eu sou uma nova criatura. Eu já fiz. Então o meu testemunho é esse. Eu fiz. Eu bebia, eu fumava, eu gostava de uma roupa de decote. Né? Ué. E isso as pessoas... Nossa, e quantas pessoas fazem coisas piores? Mas aí quando Jesus estende a mão e essa pessoa segura na mão de Jesus e muda a vida dela ali, ela toma a decisão, é hoje. É hoje. E aí muda a história dessa pessoa. Aí começa os fariseus e os escribas a murmurar, a julgar a pessoa que está de pé, irmão. Muda a sua vida. Se ajunte a nós, venha, se ajunte a nós. E muda a sua história, em vez de você julgar alguém. Em vez de você ficar reparando a vida de alguém. Para com isso, de ficar apontando quem está procurando levar o evangelho da cura, da libertação e da salvação. Junta-se a nós. Junte-se a nós. Pode deixar que o joio... A palavra de Deus mesmo fala que quem vai separar o joio do trigo é o Espírito Santo. Preocupa não, irmão. Preocupa não. Pode deixar. O Senhor se ocupa disso. Então, se você está no caminho certo, se você tomou uma nova direção, se você está fazendo a coisa certa e as pessoas estão te criticando, preocupa não. Continua. Não perca tempo de responder nada para ninguém. Continua. E se você souber que alguém falou alguma coisa, entra nesse e sai nesse. Continua a caminhada. Jesus não parou o caminho dele, irmão, para ficar respondendo para ninguém, não. Para que você tem que responder? A palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, para que você vai perder tempo com isso? Se o exemplo maior de humildade que nós temos é Jesus. Para que você vai perder tempo respondendo para alguém? Leva o evangelho da paz, o evangelho que cura, que salva, que liberta. Esse é Jesus. E vão falar mesmo. Mas pega a sua palavra e leva. Tem muita gente precisando. Muita gente que chorava, que sofria. Hoje está assim como eu, sorrindo. Irmão, já chorei muito. Muito, muito mesmo. Ainda choro. Porque ninguém é de ferro. Mas eu choro, irmãos, porque eu sei que o meu Redentor vive. E que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e ela corta para cá. Quem te fez mal, irmão? Quem falou mal de você? Quem te criticou? Quem te critica? Quem se levanta? Quem desmerece o evangelho que você está levando? O seu comportamento? Quem está te criticando? Quem está ocupando tempo de falar calúnia, difamação, mentira sobre você? Deus sabe, irmãos. Deus se encarrega disso, preocupa não. Vamos fazer como Jesus.
Você come, bebe com pecadores, mas você não tem que fazer o que eles fazem. Você vai, te convidam para um almoço, você vai. Se você está caminhando pela rua e alguém te oferece algo, um pecador, você não precisa beber o vinho que ele bebe. Não, irmão, agora não. Mas leva a palavra que cura, que liberta e que salva. Eu quero deixar essa palavra para você, que muitas vezes tem se sentido perseguido, que as pessoas ficam te olhando e que você está crescendo. Porque o Senhor, irmão, quando você trabalha para Ele, Ele usa até o ímpio para te abençoar. Quando você pensa que não, alguém chega com o envelope e te entrega. Porque Deus é assim, você não tem que pedir nada para ninguém, não. O Senhor te abençoa. Ele usa pessoas para te abençoar. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. E que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Que o Senhor venha abrir os seus olhos, abrir o seu coração. Deixa Jesus morar aí e você vai ver a diferença. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. E eu quero pedir um favor para você. Deixa um joinha para mim e compartilha meus vídeos. Me ajuda a crescer, a levar esse evangelho de paz, amor, de cura, de libertação a todos os meus irmãos. Amém? Deus seja louvado, glorificado e exaltado na minha e na sua vida.